Prometa-me, mesmo que eles acertem você com uma montanha de ódio e violência, mesmo que eles te pisem e te esmaguem como um verme, mesmo que eles te desmembrem e te removam as entranhas, lembre-se, irmão, lembre-se, o homem não é nosso inimigo. Fomos criados com a reatividade e sempre vivemos muito bem com isso. Nossa racionalização mental sempre nos direcionou a acreditar que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Esse ditado popular sempre nos apoiou a nos defender da agressão com mais agressão, da ofensa com mais ofensa. E o que não prestamos atenção é que, quanto mais agressão sofremos, mais ofensivos somos. E nesse ciclo receberemos o mesmo comportamento se tornando cada vez pior, virando uma bola de neve que pode ter um fim bem trágico, tanto físico quanto espiritualmente. Sei que no primeiro momento, cruz na busca ao autoconhecimento, a reação sempre será a resposta mais justificável, mas apenas para a racionalização. Devemos prestar atenção e nos perguntar: a raiva, a agressão, o desamor estão vindo de quem? Se for de nós mesmos ou do outro, ambos estão perdidos em dor e sofrimento interno. E como sofrem, querem distribuir esse sofrimento para que de alguma forma os outros sofram também. E isso nada mais é que puro desamor e sofrimento. E por abraçar esse sofrimento, ele toma cada vez mais e mais posse de nossa vida, ao ponto de nos justificar a qualquer má ação como autodefesa. E isso é uma completa racionalização. Para o nosso ego, ter compaixão com quem nos ofende é uma completa incongruência. Afinal, para o nosso ego, quem nos ofendeu nos deu o direito de ofender. Se seguimos essa linha de raciocínio, vamos entrar em um ciclo de guerra sem fim. Ódio pelo ódio, ofensa pela ofensa, desamor pelo desamor, e por aí vai. Vamos perceber o quanto perdemos em responder uma má ação com outra igual ou pior. O que ganhamos com a resposta, como dizem, à altura? Nada. Muito pelo contrário. Muitas vezes nos arrependemos na mesma hora, achando desnecessário termos respondido, ao invés de simplesmente nos afastar ou ignorar. O ego dirá que isso é uma grande covardia, mas ele é o primeiro a correr quando algo dá muito errado. E como ele se afasta, permitimos à consciência se aproximar e ver o quanto tolos fomos. A pessoa que nos agride está perdida dentro da própria mente, a mantendo como escravo. Você se perguntará, então devemos dar a outra face e sempre nos deixar sermos atingidos? Não. O que devemos fazer de forma consciente é simplesmente nos afastar. E se não for possível o afastamento, pensarmos antes de qualquer reação à má ação. Muitos dirão que é muito fácil falar. Só quem vive na carne sabe o que é. Mas falo por experiência própria. Ao longo da vida me deparei com algumas agressões. E eu sempre reagia com a mesma proposta agressiva para a qual a pessoa me atacava. E isso ia ficando cada vez pior. E todo esse desgaste mental e moral me fez buscar algo para que eu pudesse encontrar sentido por estar passando por esse tipo de situação. Foi quando fui procurar a espiritualidade de forma mais séria e dedicada. No primeiro momento foi a busca do kardecismo, do candomblé,
do hinduísmo, e fui navegando por outras religiões, sempre querendo extrair um sentido por passar por determinada situação que para mim não fazia sentido passar. E até muitas vezes achava que eu estava sendo injustiçada. E isso me provocava um desânimo, uma tristeza profunda. E como a sincronicidade existe, não é apenas uma utopia, fui encontrando respostas para as questões que tanto me desanimavam. Entendi que passamos por situações por pura conexão vibratória, que tudo está interligado, mesmo que não tenhamos completa lembrança ou clareza na situação presente. Que tudo é ação e consequência, seja nessa encarnação ou em outras. Que devemos ter coerência entre ação, fala e pensamento. E como tudo é conexão energética, com essa atitude consciente, eu vibraria melhor e me conectaria com situações afins. Vi um documentário muito bom chamado A História de Deus. E nesse documentário foram sinalizadas diferentes fés e suas religiões, desde o Antigo Egito até os dias atuais. E como todas conversam até hoje a mesma coisa com palavras diferentes. Isso me deixou aberta a ter uma visão macro da espiritualidade e não somente em determinada religião, e sim de forma universal. A única coisa que vale a pena é a sua compaixão invencível, ilimitada, incondicional. O ódio nunca trará bons resultados. Nosso ego irá diversas vezes racionalizar e direcioná-los para a impulsividade da reação. Só que antes de aceitar essa opinião, esteja atento em tudo que irá perder, tanto energeticamente e espiritualmente, em atender a esse determinado impulso. O autocontrole não virá como um passe de mágica, e sim através da periodicidade e dedicação. Faça uma análise rápida da situação presente e sempre chegará à conclusão que irá preferir passar por tolo, medroso, do que reagir na mesma frequência de quem o agrediu e logo após ter reagido, se sentir um tolo. O fator de o acharem tolo, medroso, covarde, por não reagir a determinada situação, não será indicativo que és. Devemos perceber que essa análise está sendo feita por pessoas totalmente perdidas no ego, e o que elas pensam de você não te representa. E não precisa convencer a nada e nem a ninguém com agressividade. Ofender para se sentir respeitado por essas pessoas que tomam esse tipo de postura para provar aos outros que são isso ou aquilo? Quer provar alguma coisa? Prove a você, que se autocontrola, que se equilibra. Prove sua personalidade, o seu caráter, através de ações e não através de suas reações desequilibradas e totalmente impulsivas. E isso não significa que somos melhores que os outros que atendem ao impulso. O que estamos é em busca da nossa melhora moral e evolução espiritual. Em busca de coisas realmente relevantes e determinantes para a nossa imortalidade. E tudo o que falamos, pensamos e agimos irá reverberar ao nosso redor e será nosso advogado na nossa morte. Vamos pensar de forma consciente e não egóica. Isso fará toda a diferença na nossa vida física quanto na nossa vida espiritual. As pessoas têm dificuldade de abandonar seus sofrimentos por medo do desconhecido. Elas preferem sofrer com o que é familiar.
O sofrimento nos densifica e nos distancia da nossa consciência que habita dentro de cada um de nós. Com isso, vamos acolhendo o sofrimento como um familiar íntimo e presente em nossa vida, o que nos torna cada vez mais ásperos, reativos, impacientes, desrespeitosos e tantos outros sintomas que vamos atraindo como imãs para a nossa vida mediante a nossa baixa vibração. E com essa permanência ao sofrimento, vamos nos perdendo e sendo atraídos por energias afins que vibram igual ou pior que nós. Ao invés de ficarmos sofrendo por determinada situação, vamos nos perguntar o que devemos fazer para sairmos dessa situação e o que devemos aprender com ela. Ficar se lamuriando, reclamando e espalhando nosso amargor não irá atenuar nosso sofrimento e nem muito menos fazer cessar. Apenas irá dar mais energia para que esse sentimento de sofrimento cresça e nos prejudique cada vez mais. Precisamos aceitar que tudo o que passamos na vida é consequência da nossa própria ação, fala e pensamento. Não há injustiças. Sei que isso irá atingir diretamente ao seu ego, mas a verdade é essa. O fator de não conseguirmos entender agora por que estamos passando por determinada situação no momento presente não caracteriza a injustiça. O que não entendemos agora, iremos entender na frente. O que nos falta para o entendimento é clareza, que só vem com o autocontrole e o autoconhecimento. Não existe atalhos ou atenuantes para evoluir moral e espiritualmente. O que existe é merecimento, dedicação e determinação. A meditação é um excelente mecanismo para dar início à nossa busca em questões internas. Meditar é alimento para o espírito e para o corpo. Através da meditação, nosso corpo adquire harmonia, leveza e paz. O caminho a percorrer entre observar sua mente e ver dentro de sua própria natureza não será muito áspero. Uma vez capaz de acalmar sua mente, uma vez que seus sentimentos e pensamentos não mais o perturbem, terá chegado ao ponto em que sua mente se estabelecerá na mente. Ela terá controle direto de si mesma, não mais diferenciando o sujeito do objeto. Ao tomar uma xícara de chá, a aparente distinção entre o que toma o chá e o chá desaparece. O simples ato de tomar uma xícara de chá, então, pode se tornar uma experiência direta e maravilhosa, na qual a separação entre o sujeito e o objeto não existe.